Estão encerradas as perguntas, né, que serão feitas pela plateia, que foram colocadas na urna. Então a gente entra agora no quarto bloco, só para registrar aqui, né, o quarto bloco, quem chegou agora. A comissão disponibilizou ao público uma urna, onde foram depositadas as perguntas do público presente. A comissão sorteará 5 perguntas que serão dirigidas a ambas as chapas. A ordem da primeira resposta será inversa daquela sorteada no primeiro bloco. Esse alternará a cada pergunta. As perguntas serão realizadas nas seguintes condições, só lembrando: letra legível, coerência na pergunta, serão excluídas automaticamente as perguntas de caráter ofensivo e perguntas sem identificação. Cada pergunta deverá ser formulada no máximo 1 minuto. Ao final do debate, todas as perguntas formuladas pelo público serão entregues aos candidatos, aquelas que não vão ser possível ser contemplada aí para ser perguntada. Então, a mesa ali da comissão vai fazer o sorteio. Pode ser direcionado. Não pode ser direcionado. Não pode ser direcionado. Não pode ser direcionado. Não. Correto. Sem identificação. Sem identificação. Correto. Sem identificação. Jonathan? A primeira pergunta ela já foi sorteada e já passou ali pela verificação da comissão. A pergunta é do aluno Diego. Não sei se o Diego está por aí, se ele quer se manifestar também. Ele não colocou o sobrenome, mas a pergunta é o seguinte: o que será feito quanto à resolução da universidade que é velha e ultrapassada, com tanta burocracia que o TSE não exige? Quer que eu repita? O que será feito quanto à resolução da universidade que é velha e ultrapassado, com tanta burocracia que o TSE não exige? Quem começa respondendo é a chapa do Desk Plural. Na verdade, não é só uma resolução, né? Nós temos diversas normativas, nós temos o estatuto que está sendo revisto nesse momento, mas nós temos muitas coisas internas, muitas resoluções, principalmente muitas instruções normativas, que são coisas que são baixadas de autoria de um pró-reitor, de um técnico, de um coordenador, e ele chega e baixa uma normativa e aquilo adquire valor de lei. Realmente tem muita coisa. A nossa chapa tem uma proposta concreta que eu chamo de consolidação das leis da UDESC, que é uma revisão de todas as normativas. Tem coisas redundantes, tem coisas que se chocam. Então fazer uma faxina geral em tudo que é leis e normas que estão atravancando também. A burocracia também está dependendo muito disso. E a semana passada eu estive com o presidente do Tribunal de Contas e ele disse o seguinte: nós cobramos alguma coisa da UDESC, não é uma lei maior, na maioria das vezes são leis que vocês mesmos criam para enrolar suas próprias pernas. Então tem toda a razão a pessoa que fez a pergunta, só que não é só uma resolução, é um conjunto de normas, um conjunto de resoluções, um conjunto de normativas. Obrigado. Próxima pergunta.
A chapa Inovar e Avançar pode responder. Boa noite, CCT. Eu queria falar o seguinte: a instrução normativa, ela é um meio de nós disciplinarmos os processos, as rotinas da instituição. A instrução normativa não é uma forma, né, de criar mais burocracia. Nós temos hoje uma instrução normativa de importação que foi amplamente discutida nos mais diversos setores e que está funcionando, sim, muito bem. A instituição hoje importa e importa com muita segurança. E nesse sentido, nós entendemos, sim, que temos que ampliar a discussão em termos de instrução normativa nos mais diversos processos que nós temos. E assim sendo, nós estamos extremamente preparados e experientes para fazer uma reavaliação nas instruções existentes, nas resoluções existentes, no sentido de descomplicarmos a instituição. Todos nós aqui conhecemos muito bem a história da instituição e sabemos que a instituição viveu um período extremamente tenebroso, um período em que nós estivemos, sim, nas páginas policiais e o medo se instaurou na instituição. Hoje a instituição está amadurecida, a instituição tem corpo de técnicos universitários, a instituição hoje, ela se possibilita a gente confiar mais nas pessoas e a gente delegar mais responsabilidades e competências. E é nesse sentido que nós vamos agilizar a gestão da instituição. Obrigado. Segunda pergunta. Só lembrando que o tempo das respostas é 2 minutos, é que eu não, na hora que eu li o bloco aqui, eu não falei o tempo das respostas. A segunda pergunta é da Simone C. Semptikoski. Ela está por aí? Tá, né? Temos vários problemas de infraestrutura na UDESC e mesmo assim continuam abrindo cursos em vários centros que mal o prédio tem. Por que não se melhora a qualidade dos cursos que já existem antes de expandir a UDESC? Chapa Inovar e Avançar, 2 minutos. Muito bem. Como eu falei anteriormente, nós temos um planejamento na universidade onde nós estabelecemos critérios de expansão. Esses critérios, referindo-me a cursos de graduação, como ela se posicionou, eles serão criados de acordo com a capacidade do centro. Nós não temos toda a infraestrutura necessária ao curso de licenciatura em Química, mas estamos criando ao longo das fases que estão sendo implantadas. Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que se nós esperássemos para ter as condições ideais para criar qualquer que seja o curso, ficaria muito difícil disso acontecer. Porém, temos que ter responsabilidade, e isso fizemos. Nós não ampliamos a universidade de forma desfreada no que diz respeito à graduação. O centro que mais cresceu foi o CCT, porque tinha uma necessidade de se apresentar para a sociedade, para a formação de professores de alto nível. E tinha uma capacidade instalada que poderia e pôde estar sendo absorvida e empregada. Portanto, se vocês acessarem a página da UDESC, vocês vão ler esse documento. Existem critérios que nortearam a expansão. Nós promovemos exatamente esse crescimento controlado, buscando a qualidade, buscando a verticalização, vendo o conceito dos cursos que estão atualmente no centro, vendo a quantidade de fases que ainda precisam ser implantadas. Agora, há muito ainda que ser feito. Os cenários são muitos, existe concorrência no próprio ensino público e gratuito, e a gente, enquanto universidade, tem que saber se posicionar e estar à frente das expectativas da sociedade. Obrigado. Chapa
UDESC Plural. Quando a gente olha aqui o CCT, a gente vê todas essas deficiências que existem, né? No início da gestão do professor Dieter, que eu fazia parte, nós pedimos a construção do centro de convivência e o prédio da mecânica e o prédio seria o substituto do bloco B. Então, o centro de convivência vai ficar pronto e o resto. A grande questão é que a universidade de fato cresceu de modo desenfreado por essa gestão que está aí. Gostaria que vocês lembrassem que ela é a continuação da anterior, que é a continuação da anterior, que é a continuação da anterior, inclusive no período negro, no período da perseguição, são as mesmas pessoas que estão aí. Talvez não o próprio mesmo reitor, porque não tem reeleição. Não tem reeleição graças a nós, da oposição, que impedimos isso. Impedimos um terceiro mandato. O DNA é o mesmo, pessoal. Não esqueçam. Essa gestão é responsável também pelo crescimento irresponsável que foi feito. Quando a gente chega num centro como Piauzinho e encontra aquele prédio abandonado no meio do nada, com as turmas sem ser completas, inclusive por causa dessa falta de instalações, quando a gente vê o curso de enfermagem largado às traças sim, com desesperança, é responsável sim, foram eles que criaram, não venham se omitir agora. Então a gente vai para a nossa terceira pergunta, e a pergunta é do Tiago Luiz Correia. O exame foi mantido, mas os problemas das semanas de aulas continuam. Qual será a proposta adotada para resolver a questão do déficit de aulas semestrais? Pergunta, quem começa não vai passar. Não, professora. Eu gostaria de ir direto ao ponto. Está no contexto das nossas propostas a revisão da sistemática de definição do calendário acadêmico. Eu sou contra a extinção do exame pura e simplesmente. Já me externei isso em todas as salas de aulas e no conselho universitário. Agora, temos realmente algumas diferenças entre os centros no que diz respeito a conteúdos, a metodologias, a perfis, e é necessário rever a metodologia de definição do calendário acadêmico, respeitando uma unidade como referência, a unidade da UDESC, mas também e sobretudo respeitando as especificidades de cada centro. Portanto, eu sou favorável que revisemos o nosso calendário acadêmico de forma a ter um respeito às particularidades dos demais centros. E eu gostaria de dizer ao professor Júlio Pureza que eu não cuspo no prato que eu comi. Nós somos companheiros, professor. Nós fomos companheiros, professor. Nós dividimos espaço nessa gestão, professor. A professora Sandra Ramalho foi pró-reitora 4 anos dessa universidade. Nós estamos no mesmo barco, professor. Estamos no mesmo barco. Quem pode responder a mesma pergunta ali do Tiago Luiz Correia, chapa UDESC Plural. Bom, vai repetir? Então, a pedido da chapa UDESC Plural, vou repetir a pergunta. Então,
a comissão, ela pediu que o pessoal aí pudesse se conter aí um pouco. A gente sabe que o debate está bom, mas vamos manter aí o respeito, né? Não só entre as chapas, mas também entre os colegas aí. Então, o exame foi mantido, mas os problemas das semanas de aulas continuam. Os problemas das semanas de aulas continuam. Qual será a resposta adotada para resolver a questão do déficit de aulas semestrais? Bom, a solução é bem difícil, porque o problema começou com essas 18 semanas que estrangulam a gente. Quando eu era coordenador de curso, eu fiz uma proposta que foi derrotada, que era, já que a gente tinha que aumentar a carga horária, aumentar de 50 para 60 minutos a aula e manter as 15 semanas. Infelizmente, até por iniciativa de professores que estão hoje na outra chapa, não na chapa, mas apoiadores, essa iniciativa não vingou. É certo que o fundamental é discutir com a comunidade. Como a gente viu, quando essa proposta que surgiu inclusive de um departamento do CCT, a extinção do exame, surgiu do elétrico, inclusive, do coordenador da elétrica, do chefe de departamento. Isso levou a uma confusão, porque as médias é uma questão terrível, porque um centro acha pouco, o outro acha muito. Por isso essa dificuldade que, por fim, acabou por esse término. Agora eu queria falar com relação ao que o professor disse. Ele fala que nós rompemos. Nós estávamos discutindo até o último minuto ter uma chapa única, apesar de muitas restrições que nós temos com essa questão. A questão da mistura entre o pessoal que trabalhou contra a oposição, perseguindo e tudo mais. Nós passamos. Quem rompeu foi quem um dia chegou e disse: não queremos mais trabalhar com oposição, e fizeram uma chapa branca aqui no CCT. Porque eles queriam que nós dessemos os votos, mas não queríamos que a gente participasse da gestão. Obrigado. Vamos então para a quarta pergunta. A pergunta é da Fabíola Correia Viel. Ela está presente, a nossa professora. A pergunta é a seguinte: qual o posicionamento dos candidatos em relação às chefias de departamento que vem também acumulando a coordenação de curso? Quem começa respondendo é a chapa plural, a UDESC plural. Excelente pergunta, agradeço por ela. Inclusive, se a professora tiver um tempinho e olhar a nossa proposta, vai encontrar, né, a necessidade do retorno a uma realidade anterior, qual seja a de nós termos chefe de departamento e coordenador de curso. Né, são funções diferentes, nem um super-homem ou uma super-mulher são capazes de dar conta de tudo e ainda continuar dando aulas, pesquisando, etc. A burocracia que demanda o cargo de chefe de departamento, na nossa gestão, vai ser diminuída por conta de uma série de medidas que nós vamos tomar com relação a diversas questões que envolvem diretamente a chefia de departamento. Mas não só isso vai ser suficiente para que retorne a coordenação de curso. Até porque não só as funções são diferentes, mas também o próprio perfil da pessoa que exerce deve ser diferente. Tem pessoas que têm mais objetividade, que têm mais agilidade nas decisões, nos encaminhamentos. Já o coordenador de curso é aquele cargo mais reflexivo, ele tem que ver com profundidade a articulação entre as disciplinas, a articulação entre os professores que vão ministrar essas disciplinas, a articulação entre teoria e prática. Então, o currículo tem que ser visto como um ser vivo, praticamente.
em relação com todos os alunos que vão partilhá-lo. Então, a nossa chapa, assim, é francamente favorável que se retorne às discussões, né? Isso incorre em criação de cargos, é uma coisa complexa, mas a gente tratará de encaminhar nesse sentido. Obrigado. Chapa Inovar Avançar, 2 minutos. Só para informar, essa alteração em que o chefe é coordenador de curso veio com a criação do nosso estatuto em 2006. No processo coletivo não foi uma decisão da reitoria, pelo contrário, foi uma posição da estatuinte. Eu presidi uma comissão que elaborou uma minuta para rever alguns pontos que precisam de melhoramentos. Eu me posicionei favorável a que houvesse esse desmembramento. Eu irei, enquanto possível reitor eleito ou membro do Conselho Universitário, trabalhar no sentido de que isso saia, né, concretamente, e que haja esse desmembramento. Eu já fui coordenador de curso antes do estatuto, eu já fui chefe de departamento antes do estatuto, e trabalhar de forma qualitativa, procurando canalizar todos os apoios docentes, todas as necessidades de infraestruturas, já é um trabalho imenso, tanto para o chefe quanto para o coordenador. Essa junção não tem sido boa, a prática tem se mostrado dessa forma. Portanto, a minha posição é que haja sim o desmembramento. Se houver algum aumento, né, na folha, isso vai ser ínfimo. Queremos e vamos defender essa proposta no Conselho Universitário, professora Fabiola. Conte com a gente. Obrigado. Então a gente vai para a nossa quinta pergunta. E a pergunta é do Roger Luiz Brito Zamparotto. Ele se encontra? Não. Ele é aluno. A pergunta é a seguinte: o CAV possui um setor de saúde que proporciona médicos e enfermeiros para discentes e servidores. Por que o CCT não possui um? Existe alguma proposta? Todos os centros deveriam possuir algo como isso. Quem começa respondendo é a chapa Inovar e Avançar. 2 minutos. Muito bem. Os centros podem solicitar a contratação de médicos, dentistas. Inclusive o CCT tinha um dentista que cedeu para uma transferência ao CEPLAN durante, né, a atual gestão. Mas eu entendo que a gente tem que buscar uma alternativa que é através da contratação de serviços nessa área. Então, se buscou a utilização do sistema emergencial, mas nós vamos ampliar e vamos estabelecer algumas parcerias de forma que as unidades que têm principalmente uma maior quantidade de alunos possam ter esse serviço no campus, e as que têm uma quantidade menor de alunos possam fazer uso através de convênios e de parcerias e da própria contratação direta de consultórios. Entendo que isso tem um custo. Vamos delimitar uma porção que seja viável. Não vamos dizer que garantimos plano médico para todos os estudantes e servidores. Nós vamos avaliar o que é possível e vamos medir esforços para sempre procurar aprimorar. Mas o atendimento básico e, sobretudo, para os servidores, o atendimento no sentido de periodicamente fazer exames, queremos sim implementar em nossa futura gestão. Obrigado. Quem
responde agora a chapa UDESC Plural, 2 minutos. Bom, primeiro eu queria agradecer a pergunta, né, porque é uma das maiores alegrias que eu tive nessa gestão que eu cursei, porque depois eu fui para os outros, visitar outros centros, foi o trabalho que a gente vinha desenvolvendo no SOI. O SOI não é meu, não fui eu que criei, mas foi um trabalho que foi muito bonito. E dentro do SOI, uma das coisas que a gente fez, dentro das pequenas possibilidades que a gente teve, foi um convênio com a Univille para atendimento psicológico. É o único centro que tem alguma coisa nesse sentido. São poucas vagas, eu sei, mas era aquilo que a gente tinha. Quando a gente levou para a pró-reitoria, o pessoal inclusive se assustou, porque o número de alunos que eram atendidos até agosto era igual ao número que estava na fila. E aí, quando nós fomos para a luta, né, os outros centros, veio inclusive uma solicitação de um centro acadêmico que tivesse uma pró-reitoria de assuntos estudantis, que obviamente a gente nem pensou. É isso mesmo. Talvez não seja imediatamente pró-reitoria, porque é mais complicado a burocracia, né? Normal, nenhuma crítica. Aí, então, nós colocamos na nossa proposta uma coordenação de assuntos estudantis, que a gente podia expandir um pouco a ideia, né? Ter serviço de atendimento médico, serviço, se não der para contratar, até porque muda a legislação, e através de parcerias, atendimento médico, psicológico, atendimento de emergência, ambulância, isso está na nossa proposta. Obrigado. Sai daqui.